Isso aí, meus amigos. Vamos aqui agora para mais um vídeo da Estourada Futebol. Aqui, questionando todos os títulos da Libertadores de 2000 a 2022. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos questionar todos os títulos da Copa Libertadores de 2000 pra cá. Pode reparar que sempre que você vai enaltecer alguma campanha, falar de algum grande time, sempre vem alguém, levanta a mão e fala: mas é que se não fosse aquele pênalti não marcado aos 25 minutos do primeiro tempo do jogo de ida da semifinal, olha, nada disso teria acontecido, tá bom? Pois é, esse vídeo é pra você. O que faremos aqui é basicamente isso. O ponto é que não adianta questionar um título ou outro, pois todos merecem ser questionados. Ninguém tá limpo. Duvida? Pois agora iremos colocar um asterisco em todas as conquistas da Libertadores de 2000 pra cá. Evidentemente, alguns asteriscos são maiores que outros, mas pode ter certeza que todas as edições têm. Afinal, a gente sabe que para ser campeão da América é necessário muito... Essa imagem aqui diz muito, ó. Boca Juniors, Conmebol, safado. Por isso que eu falo, mano, hoje Boca Juniors e o River estão a draga, mano. Todo castigo pra esses times é pouco, filho. Eles não teriam metade da Libertadores que eles têm se não fosse essa merda da Conmebol aqui, ó. Muito mais do que só um time competente. Essa ideia de vídeo foi inspirada em um canal gringo, cujo link vai estar aqui na descrição. Então, se você fala inglês e curte basquete ou futebol americano, vale dar uma conferida lá. Mas chega de enrolação, vambora começar o vídeo. No ano de 2000, se encontravam na final o atual campeão Palmeiras contra o Boca Juniors, que retornava a uma decisão após 21 anos. No jogo de ida... Essa daqui, o Palmeiras foi assaltado, viu? E muito, e muito. Para os caras terem sido bicampeão da Libertadores muito antes, mano. Muito antes. Mas dito isso, obrigado Boca Juniors. Na La Bombonera, empate em 2-2. Porém, no primeiro gol marcado pelo Boca, o atacante argentino estava em posição de impedimento, mas o bandeirinha aparentemente não viu. Pior que isso, foi no jogo da volta, no Morumbi, que ficou marcado por uma atuação horrível do árbitro, que não marcou 2 pênaltis claros para a equipe brasileira. Um deles sendo uma agressão do goleiro Córdoba ao atacante palmeirense. Com isso, o jogo terminou em 0-0 e foi para os pênaltis, onde o Boca se deu melhor, com o goleiro que deveria ter sido expulso, pegando 2 cobranças. De novo. Quis o destino que novamente se enfrentassem Boca Juniors e Palmeiras. Dessa vez, na Pô, mano, na moral, fala uma verdade aqui. Fala uma verdade aqui. A gente tá em 2025, cara. Esse momento do vídeo tá falando de 2001. Mano, o Palmeiras é muito freguês do Boca Juniors, cara. Vocês gostam de apanhar dos caras, hein, mano? Ô, pelo amor de Deus, cara. semifinal da competição. No jogo da ida, na La Bombonera, empate em 2-2. O árbitro dessa vez marcou um pênalti inexistente para os argentinos e deixou de dar um pênalti claro para a equipe brasileira. Detalhe que no estacionamento, ao encontrar com Celso Roth, técnico do Palmeiras na oportunidade, o árbitro disse a seguinte aspa: "O resultado foi bom para todos nós. Como é que íamos sair daqui se o Palmeiras vencesse?" Pois é, no jogo da volta tivemos outro empate em 2-2, que levou tudo para as penalidades, e o Boca novamente saiu vencedor. Em 2002, nas semifinais, o Olímpia enfrentava o Grêmio. No jogo da ida, vitória dos paraguaios por 3-2. Já na volta, no Olímpico, o Grêmio foi para cima e abriu o placar. Porém, o bandeirinha anulou esse gol de forma questionável, digamos assim. O Grêmio ainda conseguiu chegar ao seu gol, que levou o jogo para as penalidades. Durante a disputa, o goleiro do Grêmio defende uma cobrança, mas o juiz manda voltar por ele ter se adiantado, algo que na época era muito raro. Com o próprio Boca, por exemplo, o goleiro sempre se adiantava e nada acontecia.
E as pessoas nem reclamavam, porque realmente o padrão da época era permissivo com esse tipo de lance. Papai Rogério Ceni que o diga, né? Mesmo com muita reclamação, o juiz manteve a decisão, que logo depois foi decisiva para a eliminação dos gaúchos, e classificando o Olímpia, que sairia campeão após vencer o São Caetano na final. Cara, vou te falar, E boatos o São Caetano tem o mesmo número de final de Libertadores que o Corinthians. Cara. O São Caetano era pra ter sido campeão da Libertadores nessa edição. Mas enfim, não foi. Só que eu ouvi um comentário esses dias na internet. Ai, que a diferença do Corinthians pra um São Caetano é uma noite muito inspirada do Emerson Sheik. Acho que talvez isso não deixe de ser verdade, né? Na época, dizem que o presidente da Conmebol, Nicolas Leoz, que é paraguaio, teria dado uma pequena mãozinha para o Olímpia nos bastidores. Isso porque era centenário do clube e seria muito especial que eles conquistassem o tri naquela edição. Isso tudo é especulação, lógico, mas, se tratando de Conmebol, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Novamente, Boca Juniors. Novamente, problemas com a arbitragem. Dessa vez, as reclamações vêm desde as oitavas de final, no duelo contra o Paysandu. A questão seria a extrema rigidez do árbitro com os atletas do clube brasileiro, que tiveram 4 expulsos só naquela fase. Na final contra o Santos, novas reclamações de pênaltis não marcados que prejudicaram o clube brasileiro, derrotado tanto na ida quanto na volta. Nossa. E se você acha que eu tô de perseguição com o Boca Juniors, quero deixar bem claro que de forma alguma eu tô querendo desmerecer aquele time. Eles provavelmente tinham a melhor equipe do mundo naquele começo de anos 2000. Não é à toa que em 4 anos venceram 3 Libertadores e 2 Mundiais. E aliado ao fato de ser um time talentoso, bem treinado e malandro, tinha sim várias ocasiões em que foi beneficiado pela arbitragem. E quer mais? Em uma entrevista, o zagueiro que jogava pelo Boca na época confirmou que a força do Boca nos bastidores era muito importante para as conquistas do time. Admitiu que a arbitragem com frequência os favorecia e ainda citou um árbitro que apitou essa final de 2003 como sendo, abre aspas, um dos nossos. Mas calma que o Boca ainda vai aparecer bastante nesse vídeo. O grande asterisco dessa campanha surpreendente do Once Caldas está na semifinal, Aqui. no duelo... Cara, 2004 foi o ano que eu comecei a torcer pra futebol. Que eu comecei a torcer pro São Paulo, cara. Primeira vez que eu vi o São Paulo sendo eliminado de uma forma, cara, que doeu. A gente foi muito assaltado. E isso aqui impediu ter um São Paulo e Boca Juniors numa final de Libertadores, cara. Olha o tamanho dessa final, mano. A gente foi obrigado a ver um Once Caldas na final da Libertadores. Cara, isso aqui ia ser lendário. São Paulo e Boca Juniors numa final de Libertadores, cara. Mas enfim. Contra o São Paulo. Após o empate em 0-0 no Morumbi, o São Paulo precisaria furar a retranca do Once Caldas na altitude de Manizales, no lendário estádio Palo Grande. Quando a partida estava 1-1, o juiz ignorou um pontapé do goleiro no atacante são paulino fora da área. E para piorar, aos 45 do segundo tempo, o Once Caldas em sua estocada final surpreende e marca o gol da vitória. O problema é que o gol foi ilegal. Tava impedido e muito impedido. Mas o Bandeirinha fingiu que não era com ele. E ainda por cima, o autor desse gol da vitória para os colombianos foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína. Isso nas quartas de final, ou seja, antes desse jogo. São Paulo chegava à final da Libertadores e tinha como adversário o Atlético Paranaense. Mas a polêmica... Esse ano aqui foi lendário para nós São Paulinos, hein? Ai, saudades. Cicinho,
Amoroso, Zidanilo, Josué, Mineiro, Fabão, Lugano, Rogério Ceni. Ai, cara, Aloysio Chulapa. Aí hoje eu sou obrigado a ver Igor Vinícius na lateral direita, se bem que eu tô sabendo que tá de saída, né? Sou obrigado a ver umas pereba na zaga, sou obrigado a ver Marcos Antônio, Juan na zaga. É triste, cara. Triste. Sou obrigado a ver o Luciano de camisa 10 de São Paulo. A polêmica foi antes da bola rolar. O regulamento da competição previa que as finais do torneio deveriam ser disputadas em estádios com pelo menos 40 mil lugares. E a Arena da Baixada tinha capacidade para pouco mais de 24 mil. Mas o Atlético, assim que passou das semifinais, sabendo que era muito forte em casa, iniciou obras na arena para a instalação de arquibancadas tubulares que fariam com que a capacidade do estádio aumentasse para os 40 mil necessários. E mesmo com o alvará da prefeitura, tudo legalizado e entregue a tempo, a Conmebol e o São Paulo não quiseram que a final fosse disputada lá. Os caras têm raiva até hoje por causa disso daí, gente. Os caras odeiam, gente. Odeia. Eu soube que lá no Paraná, se você brotar lá no Paraná com a camisa do São Paulo por perto, tiver torcedor do Atlético, os caras te batem, mano. Os caras te arrebentam lá. É foda, né? Acho que os 4-0 no Morumbi dói até hoje. 5-1 no agregado. Por isso, o Atlético teve que mandar seu jogo no Beira-Rio, estádio do Internacional, a 700 quilômetros de distância. Detalhe que até o Morumbi ficava mais perto. Resultado, primeiro jogo na casa do Atlético, 1-1. E a volta, no Morumbi, um atropelo do São Paulo, 4-0. Essa aqui, pros meus amigos colorados, eu não vou nem comentar, que eu prefiro ficar quieto mediante essa final de Libertadores aqui, pra não ser cancelado. Se bem que, né, como é que eu vou ser cancelado sendo que eu nem sou conhecido? Uma bosta dessa. Mas enfim. Nas oitavas de 2006, tivemos o duelo entre Nacional e Internacional. No jogo da ida, no Uruguai, terminou com vitória colorada por 2-1. E bastava segurar essa vantagem no Brasil para avançar. O time uruguaio veio para cima e logo aos 5 minutos já fez um gol. Mas o Bandeirinha, de forma equivocada, marcou impedimento. Como se não bastasse, o Nacional chegou novamente a um gol, aproveitando a falha do goleiro Klemer. Mas o juiz viu uma falta ali para lá de discutível no goleiro e com isso o jogo terminou 0-0. E os brasileiros saíram classificados. Depois do jogo, o presidente do Inter admitiu que tinham sido beneficiados, mas lembrou do brasileiro de 2005, onde foi prejudicado, e disse que tinha sido apenas a vez deles de se beneficiar com um erro. Adivinha só, se tem Boca envolvido, óbvio que são erros de arbitragem. O Boca avançou até a final e enfrentou o Grêmio. Na ida, os argentinos abriram o placar com um gol em que 3 jogadores estavam claramente impedidos. Mas o Bandeirinha não fez nada. Os jogadores estavam claramente Olha isso. impedidos. Mas o Bandeirinha não fez nada. Só um adendo. Que pisa que o Grêmio tomou, hein, cara. 5-0 no agregado. Na emblemática final entre LDU e Fluminense, o asterisco fica por conta do pênalti claríssimo não dado ao Fluminense quando a partida estava 2-1. E mesmo com erro, o jogo ficou 3-1 e foi para os pênaltis, onde a LDU se deu melhor. O grande asterisco aqui é por conta da gripe suína. A doença foi considerada uma pandemia próximo à data das oitavas de final. E um dos países mais afetados pela doença era o México, que tinha 2 representantes nas oitavas e ninguém queria acolher a delegação dos times mexicanos. São Paulo e Nacional, que foram sorteados para jogar contra eles, também não queriam enviar seus atletas ao país. Então, já que os mexicanos nem eram da América do Sul,
a Conmebol disse dane-se e excluiu os clubes da competição. Os times que eles enfrentariam passaram por WO. Até aí, válido, era uma questão sanitária. A Conmebol prezou pela saúde, mas a questão é que meses depois chegavam à final Cruzeiro e Estudiantes, e a Argentina se tornou o segundo país mais afetado pela gripe suína, ultrapassando o próprio México. E a Conmebol sequer cogitou tirar a final de La Plata. Saúde? Que nada, bora jogar bola. Lembra daqueles times que foram excluídos da competição em 2009? Pois é, a Conmebol decidiu colocar eles de volta na disputa, em 2010. Sim, na edição seguinte, nem todos os segundos colocados dos grupos se classificaram para as oitavas, pois já tinham 2 clubes garantidos, os 2 mexicanos. E por incrível que pareça, um deles foi muito longe. O Chivas chegou na final, onde enfrentou o Internacional. Novamente, o time mexicano já chegou na final sabendo que não poderia disputar o Mundial, pois o representante da Conmebol não poderia ser mexicano. Vale dizer também que o Inter chegou à final vencendo todos os confrontos pelo critério de desempate. O polêmico e agora extinto... Novo, cara. Os cara passou com o regulamento embaixo do braço, mano. Mas enfim, não vou falar muito. Gols fora. Ou seja, não fez mais gol que ninguém que ele eliminou pelo caminho. A edição de 2011 ficou marcada pela incompetência dos brasileiros. Apenas um passou das oitavas de final. Vamos só voltar um pouquinho. Pela incompetência dos brasileiros. Acesso negado. Ai, famoso acesso negado. Apenas um passou das oitavas de final. O caminho do campeão Santos só tem como asterisco a incomum facilidade. Ele passou em segundo lugar em um grupo com Cerro Porteño, Colo-Colo e Deportivo Táchira, e nos mata-matas passou por América do México, Once Caldas, Cerro Porteño e Peñarol. Isso aqui foi um erro histórico, gente. Diego Souza incompetente. Em 2012, as semifinais da Libertadores eram um clássico entre Santos e Corinthians. No jogo de ida na Vila, o Timão saiu na frente e o Santos pressionava. Ele estava próximo do gol de empate, quando de repente, puf, acabou a luz. Os refletores da Vila sofrem um apagão, que como os corintianos denominaram, foi o apagão Salvador. Ele esfriou o time do Santos, que não conseguiu o gol, e acabou eliminado no jogo da volta com um empate em 1-1 no Pacaembu. Aí você me diz, mas aí você tá procurando pelo em ovo. Sim, esse vídeo aqui é basicamente procurar pelo em ovo. Como eu disse, tem asteriscos maiores e menores, mas todos têm, garanto. E continuando, também há vascaínos que reclamam de um gol mal anulado do Vasco no jogo de ida das quartas de final. Mas esse... Vocês não tem que reclamar de nada. O jogador de vocês errou um gol na cara. Foi mérito do Cássio também, foi, pra caralho. Mas isso não tira o fato. Eu tenho que afirmar que mesmo olhando o replay, é um lance bem difícil. Em 2013, o campeão foi o Galo, mas quem fez o trabalho sujo foi o Boca. Ou melhor, a arbitragem. O grande favorito daquele ano era o Corinthians. Aqui foi, mano, o Corinthians foi muito assaltado nesse dia. Carlos Amarília cometeu um crime histórico contra o Corinthians. Não é à toa que os corintianos têm raiva desse cara até hoje, com razão. O Corinthians foi assaltado demais, gente. Corinthians, atual campeão da Libertadores e do Mundial. Nas oitavas, se deparou com o Boca Juniors. Detalhe que o Corinthians tinha um timaço nessa época. Tinha um timaço, Zidanilo, ex-São Paulo, Fábio Santos, ex-São Paulo, Cássio, Emerson Sheik, Romarinho, Ralf, Paulinho, o Pato, que tinha acabado de chegar, tá? Que ia fazer a cavadinha lá, a cagada lá, uns tempos depois. Mas mesmo assim era um baita time, gente. Renato Augusto, jogando muito. Para fazer a reedição da final do ano anterior. Na ida, o Corinthians perdeu por 1-0. E na volta, meus amigos, o que aconteceu no Pacaembu foi pra mim
o maior roubo da história da Libertadores. Sem mais nem menos. Eu não sei nem como representar isso aqui no vídeo. Se você nunca viu, pesquisa no YouTube e veja com seus próprios olhos. Essa daqui eu não preciso nem falar muita coisa. Simplesmente foi a Libertadores mais esquisita da história. Ela é tão atípica que eu tenho um vídeo especial falando só dela. Se você não viu, link na descrição ou clica aqui no card. A final era entre River e Tigres. Os mexicanos tinham melhor campanha no torneio, por isso deveriam ter a vantagem de decidir em casa. Mas, segundo o regulamento, a competição deveria ser encerrada necessariamente em solo sul-americano. E como vocês devem saber, o México não fica na América do Sul. Por isso, o River que decidiu em casa. E detalhe, 3 anos depois, a final da Libertadores foi na Espanha, por decisão única e exclusivamente da Conmebol. E olha, pelos meus conhecimentos geográficos, a Espanha não fica na América do Sul. Fora que novamente os mexicanos entraram em campo na final, sabendo que não poderiam disputar o Mundial por não ser um representante da Conmebol. Esse aqui é outro também, que o São Paulo foi assaltado demais. Certeza que ele vai falar disso aqui. Certeza. Nas semifinais, o Atlético Nacional enfrentava o São Paulo. Cara, na ida... hoje é que dia? Hoje é dia 7 de junho de 2025. Já teve os sorteios da Libertadores. São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional de novo. A gente vai se vingar. A vingança tá vindo. E vocês vão pagar por isso. Com um homem a menos, São Paulo acabou derrotado por 2-0 e tinha uma missão ingrata de reverter esse 2-0 fora. Mas sem se intimidar, abriu o placar. Logo depois sofreu um empate, com um gol irregular, impedido. Mas beleza. Ainda no primeiro tempo, o árbitro não deu um escandaloso pênalti em favor da equipe brasileira. E a cereja do bolo foi marcar um pênalti para o Atlético Nacional e expulsar 2 jogadores do São Paulo por reclamação. O São Paulo cogitou até se retirar do campo, mas não fez por medo de punições mais severas da Conmebol. Aqui temos para muitos a campanha mais easy de todas. No seu grupo, o Grêmio enfrentou Guarani, Deportes Iquique e Zamora. Nos mata-matas, passou por Godoy Cruz, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Na final, venceu o Lanús. Na época eram bons times? Alguns eram sim, mas mesmo assim é um chaveamento meio exótico, vai. A Libertadores de 2018 provavelmente foi uma das, se não a mais polêmica da história. O que não faltam aqui são asteriscos. Para começar, Santos, Boca e River escalam jogadores de forma irregular. Jogadores que deveriam cumprir suspensão. Mas adivinha quem foi o único punido? Adivinhem qual a punição. Pro Santos, um WO. Ou seja, 3-0 pro adversário. Pro Boca e pro River, nada. Aquela foi a segunda Libertadores com VAR. E você acha que os erros de arbitragem diminuíram? Óbvio que não. Nas quartas de final, houve uma expulsão completamente absurda do zagueiro Dedé do Cruzeiro em um jogo contra... adivinha quem? Na semifinal, o Grêmio foi operado pela arbitragem frente ao River Plate. E depois de tudo isso, a Conmebol conseguiu o que queria. Um Boca e River na final da Libertadores. Final essa que ainda foi levada para a Espanha, para os torcedores não se matarem. Ah, Libertadores... E é por isso que Libertadores é infinitamente superior à Champions League. Mas muito melhor que a Champions League. Aquele climinha de Libertadores, cara, você sente ali a treta, os caras se matando dentro de campo. Cara, nas antigas, quando os jogadores iam cobrar escanteio, tinha que ficar 2 guardas da polícia lá com um escudo aqui, ó, pra proteger o jogador do escanteio, porque voava tudo em cima dos jogadores. Tudo que é tipo de coisa. Lixo, garrafa, pedra.
Se duvidar, os caras jogavam até sua mãe lá dentro. Era muito bom. Champions League. Nas oitavas de final, no duelo contra o Emelec, o Flamengo perdeu o jogo da ida no Equador por 2-0. Na volta no Maracanã, conseguiu repetir o resultado, mas a seu favor, o que levou à disputa para os pênaltis. E o asterisco está no polêmico pênalti que originou o primeiro gol rubro-negro, essencial na classificação e posteriormente para o título. O ano que originou o meme em que todo time fraco que se classifica para Libertadores cai contra o Palmeiras. E não é à toa, caiu num grupo fraco com Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre. No mata-mata, enfrentou Delfim, Libertad, River Plate e Santos. Dá até pra dizer que A final mais bosta da Libertadores de todos os anos foi essa daqui. Com todo respeito aos meus amigos palmeirenses e santistas, que final chata, mano. Chata de assistir. Chata. o Palmeiras jogou um campeonato à lá anos 60, começando na semifinal. E na semifinal teve polêmica. Os argentinos reclamaram muito da arbitragem do jogo da volta. Mas, com todo respeito, isso aí é reparação histórica. No duelo das semifinais, Palmeiras e Atlético Mineiro, empate na ida em 0-0. Mas foi o Palmeiras que levou a melhor após empatar em Minas por 1-1 e avançar pelo já extinto gol fora. Mas o detalhe é que o jogador que estava no banco invade o campo no lance do gol alviverde. Vale ressaltar que ele não... Tenho certeza que foi o Davinho. Se eu não me engano foi o Daverson que fez isso aqui. E esse mesmo Daverson foi lá e fez o gol na final que deu título pros caras. Não interfere em absolutamente nada no lance, sequer estava perto, mas gerou grande reclamação por parte dos atleticanos. Afinal, segundo a regra, se o jogador invade o campo e sai um gol, o gol deve ser anulado, mesmo que o jogador não tenha interferido em nada. A polêmica da vez se dá no jogo da ida das quartas de final entre Corinthians e Flamengo, onde o Flamengo abre o placar em um lance polêmico que envolve um toque no braço do jogador rubro-negro. Entre os especialistas, há um consenso de que o lance é legal, porque quem finaliza não é o jogador que toca com o braço. Mas também vale ressaltar que essa regra foi alterada em 2021, um ano antes, e de fato não é um dos melhores motivos que eu encontrei nesse vídeo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Gostei. Isso aí, família.